Vamos orar pelas crianças? Senhor, em nome de Jesus, estende a tua mão sobre as crianças da tua casa, Senhor. Que eles cresçam, Senhor, debaixo da tua mão, da tua proteção, Senhor. Que eles possam te conhecer em espírito e em verdade. Que eles possam ser ensinados pelo teu Santo Espírito, Senhor. Abençoa também a professora, Pai, que ela saiba passar e ensinar tudo aquilo que tu tens para eles, Senhor. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Vamos abrir a palavra? Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 19. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Pai. Queremos te agradecer por aquilo que já tem falado aos nossos corações. Mas te pedimos, Senhor, que por misericórdia tu fales, Senhor, mais conosco ainda. Que tu venha nos ensinar, Pai, aquilo que nós precisamos aprender de ti, Senhor. Que tu venha nos ensinar a ser teus filhos de verdade. E, Senhor, venha fazer com que nosso entendimento de filhos seja realmente manifesto, Senhor, em cada um de nós. Pois a natureza aguarda, Senhor, a manifestação dos filhos de Deus. Nós te louvamos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, nós estamos fazendo um curso todo domingo pela manhã. E se você puder vir, vai ser uma bênção. Nós estamos fazendo todo domingo pela manhã, às 10 horas da manhã. Nós estamos fazendo um estudo sobre Leviatã. E como que esse principado influencia nas igrejas. Como nós temos observado a influência desse principado. A gente não pode nem considerar ele como um demônio comum, porque ele não é um demônio comum. Ele é um principado que está acima de outros. E ele governa continentes inteiros. E nesse governo, ele distribui os seus como é que se diz? Seus escravizados, seus delegados, seus comandantes, que são os demônios, para virem atormentar a humanidade. E muitas vezes a gente não entende por que, não é? Isso acontece. Por que o homem, né, a raça humana, ela é atormentada por demônios muitas vezes? Por que acontece isso? Né? E a gente estudando isso, eu me lembrei de uma palavra que eu preguei já há um tempo atrás. Quem é já da igreja deve até lembrar. Onde eu preguei sobre pedras vivas e pedras afogueadas. Né? E é engraçado que o Senhor me fez lembrar disso, porque Lúcifer, né, ele fazia parte desse lugar onde existiam as pedras afogueadas. Ele fazia parte do reino de Deus. Mas em determinado momento, a palavra de Deus diz que ele permitiu subir ao seu coração o seu comércio. Mudou o pensamento de Lúcifer com relação àquilo que ele vivia. E muitas vezes a pergunta que se faz é: por que ele, sendo um anjo superior a todos os outros, em determinado momento ele mudou a sua atitude? Porque abaixo de Deus, abaixo de Jesus e abaixo do Espírito Santo, era ele. Ele era o querubim da guarda. Ou seja, ele guardava o próprio trono do Pai. E de repente, ele se viu meio que jogado para escanteio. Ele se viu meio renegado. E ele tem que ser renegado mesmo. E ele está ouvindo o que eu estou falando aqui. Porque ele é
algo que é repugnante aos olhos de Deus agora. A palavra de Deus diz que em determinado momento ele se rebelou contra Deus. E a palavra de Deus diz que a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Por que que esse ser, que era tão poderoso, se rebelou? Eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês. Mas antes eu preciso falar sobre algo que está na palavra de Deus. 1 Pedro, abre lá, Marcos, por favor. 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 9. 1 Pedro 2, versículo 4 ao 9. Presta atenção no que diz a palavra. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. Então quem é a pedra viva? Cristo é a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. Passa. E vocês também são pedras vivas. Então, além de Cristo, pedra viva, nós também somos pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para a grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. 9. Vocês, porém, são povo escolhido. Quem é você? Povo escolhido. Reino de sacerdotes. Nação santa. Propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a palavra de Deus me mostra que existe um que é a pedra principal. E esse chama-se Jesus Cristo, né? Existe uma passagem onde a palavra de Deus fala sobre aquele que constrói a sua casa sobre a rocha e aquele que constrói a sua casa sobre a areia. E a palavra de Deus diz que a mesma situação vem para os dois casos, para aquele que construiu na pedra e para aquele que construiu na areia. A tempestade veio, a chuva veio, o vento veio, e diz a palavra que aquele que construiu a sua casa na rocha permaneceu firme e passou por tudo isso. Mas aquele que construiu a sua casa sobre a areia, diz a palavra que o vento veio, a chuva veio, a inundação veio, e foi grande a sua ruína. A grande questão é, aonde nós temos construído a nossa casa? Se nós somos edificação de Deus, se nós somos o edifício que Deus está construindo, se eu sou casa, morada do Espírito Santo, aonde eu estou construindo a minha casa, irmãos? Porque se você constrói a sua casa sobre areia, na verdade você está construindo a sua casa sobre fragmentos de rocha, não sobre a rocha. A rocha é algo sólido, enorme, que não tem como você quebrar. Com mão humana, com marreta, você não tem que quebrar, você tem que usar uma máquina muito grande para quebrar aquela rocha. Mas quando você constrói sobre a areia, aquela areia já está quebrada. Quando você constrói a casa sobre a rocha, que é Jesus, você constrói a sua casa sobre toda a palavra de Deus. Não dá para construir um edifício que é espiritual, construído sobre fragmentos de rocha.
sobre versículos da Bíblia. Tem gente que constrói a sua vida espiritual em cima de alguns versículos. Isso não é construção espiritual de Deus. A construção espiritual de Deus é quando você constrói a sua vida sobre uma rocha compacta, chamada Jesus Cristo de Nazaré. A casa é o seu coração, é a sua própria vida. Muitas vezes a gente escolhe mal os materiais que a gente vai construir a nossa casa, irmãos. A palavra de Deus diz que só existem 6 tipos de materiais que você pode construir a sua casa: madeira, feno, palha, ouro, prata ou pedras preciosas. Não existe outro material. Ou você constrói desses 3 primeiros, ou você constrói com os 3 últimos. Aquele que constrói com os 3 primeiros, madeira, feno e palha, existe uma palavra que diz assim: vai chegar uma hora onde a sua construção vai ser provada no fogo. O que acontece com madeira, com feno e com palha na hora que o fogo vem? O fogo fala das provas que a gente passa, os problemas que a gente encontra pelo dia a dia. A gente entende, irmãos, que se eu construir com materiais que são de origem humana, não é? Coisas que são carnais, que são materiais, infelizmente, quando chegar a prova, e ela vem para todos nós, aquele que construiu na rocha e aquele que construiu na areia, a chuva, o tempo, a tempestade, veio para ambos os lados. Mas aquele que estava com a fragilidade da sua casa na areia, é semelhante àquele que constrói a sua casa com madeira, feno e palha. Ele está construindo com conceitos humanos. E infelizmente, quando o fogo vier, quando a luta vier, mesmo ele achando que ele está há muito tempo servindo a Deus, mesmo ele achando que ele está há muito tempo fazendo a obra de Deus, se ele estiver construindo com o material errado, ele vai cair. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que aquele que constrói na rocha é semelhante ao homem prudente, que constrói a sua casa mediante a materiais nobres. Hoje em dia, irmãos, não dá para se construir mais nada com material de segunda. Você quer ter uma vida abençoada com Deus? Você quer ser uma vida usada pelo Senhor, com graça, com poder? Infelizmente você vai ter que pagar caro por isso. Né? Geralmente ouro é caro, prata é caro, pedras preciosas é caro. O que é pagar caro? Porque a palavra de Deus diz assim, olha, vinde e comprai sem preço, nem sem valor e sem preço. Vinde, pode vir. Só que existe um preço a se pagar. Muitas vezes a gente acha que viver com Cristo é mediante a graça, e a gente confunde a graça de Jesus com sendo de graça. Mas não é de graça. Se você quer realmente entrar no reino de Deus, você vai ter que pagar um preço. E o preço é entregar a sua vida ao Senhor. Confiar nele em todas as coisas. Qual é a grande armadilha, né, que a gente está estudando aqui todo domingo de manhã? A grande armadilha de Leviatã é tirar o nosso entendimento disso. Achar que o evangelho é algo barato. Mas não é. Jesus pagou muito caro pela sua vida. Ele verteu o seu sangue naquela cruz por você. Ele entregou tudo aquilo que havia de mais importante naquela cruz por causa de você. A Bíblia fala que ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se entregou à morte, e morte de cruz. Qual de nós seria capaz de entregar o seu próprio filho em favor de pessoas que você nem conhece? Em favor de pessoas que você nem sabe se elas vão dar valor àquilo que você está fazendo? Mas Deus, na sua infinita, graças a Deus que é infinita, na sua infinita misericórdia,
ele pega e fala assim: Jesus, não tem ninguém que possa fazer isso, porque eu tentei com Adão, mas ele falhou. Eu preciso de alguém que não vai falhar e vai levar todos os pecados da humanidade sobre ele, e para que essa pessoa tenha uma chance de ser salva. E Jesus fez isso por você e por mim. Se hoje você está aqui ouvindo essa palavra de salvação, foi porque Jesus um dia lembrou de você lá na cruz. Sabe aquela cruz que ele foi lá, ele lembrou do seu nome. Ele lembrou de você e disse assim: um dia essa pessoa vai precisar da minha ajuda lá na frente. Há 2000 e poucos anos atrás, Jesus verteu o seu sangue por você, e através das suas pisaduras, nós fomos sarados. Aleluia! Nós somos sarados. Não existe pecado nenhum que possa me impedir de alcançar a salvação. A única coisa que pode me impedir de ter a minha salvação sou eu mesmo. Mais ninguém. Aquilo que era a minha dívida, que era a sua dívida, foi paga por Jesus na cruz. A Bíblia fala que o edito de dívida foi rasgado por Jesus na cruz. Satanás agora, ele tenta destruir algo muito mais importante. Antes ele tentava destruir o corpo. Agora ele tenta destruir algo muito mais importante. Ele tenta destruir o trono de Deus dentro de nós. A palavra de Deus que agora você não vai adorar mais em um lugar nem em outro. Você não vai adorar em cadeiras, você não vai adorar em templos, mas você vai adorar através do trono que foi colocado dentro do seu coração. É esse lugar que Satanás quer acessar. É esse lugar que o inimigo ele agora quer fazer, porque um dia ele tentou, né? Vamos ler, para a gente entender. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel 28, versículo 11. Olha onde Lúcifer estava. Também recebi essa mensagem do Senhor: Filho do homem, entoe este cântico fúnebre para o rei de Tiro. Transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor soberano. Você era o modelo da perfeição. Quem era? Lúcifer. Era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Estava no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas: rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix e jaspe, safira, berilo e turquesa, todas trabalhadas com cuidado para você sobre o ouro mais puro. Foram-lhe entregues no dia em que você foi criado. E eu escolhi e ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao monte santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Volta um pouquinho, Marcos. Essa versão cintilante, se você for pesquisar, você vai ver que está escrito assim: pedras afogueadas, ou seja, pedras de fogo. Sabe aquela pedra que está em brasa, vermelha? Eram essas, pedras afogueadas. Pode passar. Era irrepreensível em tudo o que fazia, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Seu rico comércio o levou à violência e você pecou. Por isso, o bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, do seu lugar entre as pedras afogueadas. Seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza. Sua sabedoria se corrompeu por causa do seu resplendor. Por isso atirei a terra e o expus ao olhar dos reis. Irmãos, de quem é que a palavra está falando? Satanás.
Lúcifer foi lançado do céu para a terra, e a palavra de Deus diz que ele se escondeu aonde? Na árvore. Ele escondeu numa árvore, no jardim, lá embaixo. E um belo dia ele esperou, né? Eva está distraída. Sabe qual é o nosso grande problema, irmãos, quando nós pecamos? É que nós nos distraímos com as astutas ciladas do diabo. E aí nessa distração, ele, muito astuto, ele conversa com ela e diz assim: ô Eva, por que você não pode comer daquela fruta? Porque Deus me proibiu de comer daquela fruta. Mas você sabe, que se você comer dessa fruta, você vai ser como ele. O que ele queria ser? Ele queria ser como Deus. Então, como ele não pode mais ser como Deus, ele nunca vai poder ser como Deus, ele agora tenta fazer com que aquele que é semelhante a ele se torne um pecador como ele. Lembra que Deus disse no início: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que Lúcifer tentou contra Deus? Por quê? Por quê? Você sabe? Porque quando ele enxerga Deus criando alguém à imagem e semelhança dele, ele fica furioso. Porque agora o homem tomou o lugar, ultrapassou o lugar que ele estava. Passou e se tornou aquilo que ele gostaria de ser. Deus proibiu que ele fosse, mas Deus deu ao homem o poder de se tornar como ele. Ele então deixou que entrar a raiva, a inveja no seu coração, e ele então agora falou assim: agora vou ser maior do que Deus. E Deus então o expulsa, e agora ele quer destruir a humanidade. Você entende que você e eu somos alvo do diabo agora? Por que eu e você somos alvos do diabo? Porque dentro do nosso coração existe um trono que só cabe o Senhor Jesus nele. E ele não tem isso. Satanás não tem isso, nunca vai ter. E ele fica furioso porque nós, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos, Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Nós temos a chance de entrar no reino dos céus. E a única pessoa que pode atrapalhar isso somos eu e você, irmãos. Nem o diabo pode fazer mais isso. Mas ele lança pensamentos, lança coisas na nossa cabeça para que nós venhamos a cair. Foi o que aconteceu com Eva. E Eva caiu na conversa daquele ser e comeu da fruta. E não satisfeita foi lá e ofereceu para Adão. E Deus, como sempre fazia no final das tardes, querendo ter relacionamento com o homem, ele descia no Éden e ia caminhar com o homem. O homem sempre estava esperando ele. Naquele dia não estava mais. Por quê? Irmãos, porque a vergonha veio e ele conseguiu descobrir a sua nudez. Ele viu que estava nu. E ele foi lá, colocou umas folhagens e Deus, quando chega, não acha. E aí de repente ele pergunta: Adão, onde você está? E ele aparece com uma sunga de folha. Por que você está usando isso? Porque eu vi que eu estava nu. E quem te falou que você estava nu? A voz do diabo. Sabe, irmãos, a voz de Satanás, ela vai querer nos afastar da presença de Deus. Ela vai querer nos tirar o direito de sermos pedras afogueadas. Pedras usadas pelo Espírito Santo. Pedras vermelhas, porque nós estamos cheios da presença do Espírito Santo. Ele é tão canalha, ele está ouvindo o que eu estou falando? Ele é tão canalha que até a cor da pedra afogueada ele roubou. Né? Nas figuras que a gente conhece de Satanás, ele é vermelho. Mas não, irmãos. O vermelho vem das pedras afogueadas, porque elas estão cheias da presença de Deus.
Nós, como pedras afogueadas, nós somos assim, aquecidos pelo poder de Deus na nossa vida. E todas as pedras que são afogueadas, quando você chega perto de uma pedra afogueada, você também fica afogueado. Esse é o intuito daquele que serve a Deus, daquele que está na presença de Deus. Aquilo que toca em mim, do Espírito Santo, também vai tocar aquele que está perto de mim. Porque ele vai começar a conhecer o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que entregou Jesus para levar sobre ele todas as nossas enfermidades. Por que você está sofrendo com alguma enfermidade aí, irmão? Deus já entregou Jesus para levar todas elas sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Pedras afogueadas, nós somos as pedras afogueadas. Pedra angular, pedra de esquina, né? A questão é que Satanás ele não desiste, mas ele quer tirar algo maior de nós. Vamos abrir a palavra? Romanos 8,19, né, que nós abrimos. A palavra de Deus diz que a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Não é isso? Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Qual é a grande questão aqui nesse versículo, irmãos? A natureza aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos... A questão toda está nessa palavra. Antes, quando não havia homem, quando o homem não tinha sido criado, todos os outros seres eram considerados filhos de Deus. Todos os anjos eram considerados filhos de Deus. Você vai ver isso no livro de Jó, quando Deus ele faz uma reunião nos céus e diz assim: e os filhos de Deus compareceram à reunião. Quem eram os filhos? Eram os anjos. E quem é que comparece na reunião? Lúcifer. E Deus ainda o considera como um filho? Ele não perdeu a natureza angelical dele não, irmãos. Só que ele agora é um anjo caído. Tanto é que quando Deus ordena alguma coisa, ele tem que obedecer. Você acha que ele pode desobedecer uma ordem daquele que o criou? Você entende? E aí Deus então cria o homem acima dos anjos. Um pouco abaixo de Deus, mas acima dos anjos. E aí quem é que está mandando agora neles, irmãos? Hein, irmão? Quem é você no reino de Deus? Quem somos nós no reino de Deus? Tantos e tantos anos, com camadas em cima de camadas da nossa mente, e nós esquecemos de onde nós viemos. Coisas foram lançadas sobre nós e nós nos tornamos inertes ao poder de Deus. A palavra de Deus diz que nós estamos assentados nos mesmos lugares celestiais que Jesus. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E debaixo dos nossos pés estão quem, irmão? Todo principado, potestade, hostes malignas, todos eles estão debaixo dos nossos pés. Por causa de Jesus, que verteu o seu sangue na cruz por nós, e hoje Ele nos dá a oportunidade de estarmos aqui para ouvir isso de novo. Deus está dizendo para nós: eu estou aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe o que Satanás, através de Leviatã, quer fazer conosco? É nos tirar o entendimento de quem nós somos no reino de Deus. Porque se você não entende que você é filho, você não combate ele.
se você não sabe mais o poder que você tem, você se rende à astuta cilada do diabo. E aí ele coloca óculos coloridos nos seus olhos, coloca venda nos seus olhos e você não consegue mais enxergar aquilo que Deus tem para você. Nessa noite, se a única coisa que serviu para você vir aqui nessa noite, se você entender que você é filho e filha, já serviu a noite para você. A natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Quem são filhos aí? Nós somos filhos de Deus, irmãos. Nós precisamos manifestar a glória de Deus sobre a nossa vida e não nos acomodarmos com as astutas ciladas do diabo. Nós precisamos dizer para Ele quem nós somos e botar Ele no lugar que Ele merece, que é debaixo dos nossos pés. É isso que Ele merece. Muitas vezes, irmãos, Deus quer nos usar e nós ficamos achando que nós somos coitadinhos. Coitadinho de mim, que eu era um cara assim. Eu fui treinado num lugar onde as pessoas acham que são pequenininhas. Quem sou eu? A pergunta que eu fazia, quando a pessoa vinha me elogiar, né? Olha a falsa modéstia, né? Quem sou eu? Não, quem sou eu? Sabe quem é você? Você é nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Esse é você. Você acha que Satanás pode com alguém desse jeito, irmãos? Satanás, ele treme quando o Filho de Deus acorda. Satanás, ele sabe que quando você acorda, ele não pode mais fazer nada contra você. Ele só faz enquanto você permite que ele faça. Mas na hora que você diz assim, acabou, Satanás. Na minha casa, na minha vida, você não entra mais. E acabou. É isso que você tem que entender. Você tem esse poder. Só não usa porque não quer. Só não usa porque não quer. Satanás quer tirar o direito que você tem de ser filho de Deus. Sabe o que Satanás quer fazer? Ele quer fazer com que reine dentro do seu coração algo chamado orfandade. Ele quer que você ache que você é órfão, que você não tem mais direito a nada, que Deus se esqueceu de você. Quando você perde os seus pais, quando você perde o seu pai principalmente, você perde uma coisa chamada proteção, né? O pai, geralmente, é para proteger o filho. A mãe protege o filho. E quando você perde isso, você meio que fica, né, sem rumo. Você fica sem ação, né? Fica literalmente desprotegido. E é exatamente isso, quando ele começa a atuar contra nós, quando o Leviatã começa a atuar contra as nossas vidas, ele quer nos levar ao estado de orfandade, ao estado de órfãos, né? Agora, como é que age um filho de Deus e como é que age um órfão? Vamos ver? A gente precisa entender que, Marcos, pode abrir aí, Efésios capítulo 1, versículo 4. Primeira coisa que a gente precisa entender com relação a ser filho é que Deus tem um propósito para nós. Nada acontece por acaso na sua vida. Você está aqui nessa noite, não é por acaso. Você está ouvindo essa palavra, não é por acaso. Se você está ouvindo aquilo que Deus está falando com você, não é por acaso. Talvez você nem lembrasse mais disso, mas Deus está te lembrando nessa noite que você não foi feito ao acaso. Você não foi feito por um impulso. Você não foi feito por uma coisa que saiu assim por acaso. Não. Deus tem um propósito. Deus planejou a sua vida. Deus fez com que você existisse para fazer algo para Ele, para o reino de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Presta atenção nisso. Mas antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu. Antes de criar o mundo, irmãos, você nem existia. Deus já te amava. Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Deus tem um propósito. O propósito é tirar toda a culpa
que Satanás colocou no seu coração. Satanás, ele é especialista em colocar culpa. Olha, lembra aquele pecado? Há 10 anos, 3 meses, 2 dias e 10 horas que você cometeu? Você está até contando, né? Lembra daquele pecado? Pois é. Satanás diz a palavra lá em Apocalipse que ele diz assim, ó, que ele é o nosso acusador e ele nos acusa de dia e de noite. Mas por que que esse demônio desse capeta fica me acusando de dia e de noite? Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque eu não me arrependi daquele pecado ainda. Quando eu descubro o poder que existe no arrependimento, e arrependimento tem que ser genuíno. Não adianta eu dizer assim, eu me arrependi, mas amanhã eu estou cometendo o mesmo pecado de novo. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Arrependimento é uma coisa, remorso é outro. Remorso é uma tristeza rápida que me leva para o inferno. Arrependimento é uma tristeza profunda, de tal forma que eu nunca mais vou querer cometer aquele tipo de pecado. E por causa disso, esse arrependimento me leva para o céu. É muito diferente. Então, quando eu realmente me arrependo, essa culpa que Satanás colocava no meu coração, ela vai parar de existir. E eu vou entender, então, quem eu sou realmente no reino de Deus. Então, vamos ver aqui. Deus te escolheu nele antes da fundação. O filho, quando entende o seu papel, se você realmente entender qual é o seu papel, ele sabe que a sua origem aqui na terra não está vinculada às circunstâncias, mas sim ao propósito de Deus para nós. Volta lá no versículo. Mas antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos, sem culpa diante dele. Então, qual é o propósito de Deus? Que você seja santo e sem culpa diante dele. Quando eu me arrependo em Cristo Jesus, imediatamente a graça me alcança. E aquela culpa que existia já não existe mais diante de Deus. Deus, quando olha para mim, Ele coloca agora a lente chamada Jesus Cristo. Ele consegue me enxergar através de Jesus. E Ele vê que por causa de Jesus, aquele pecado que me matava, agora foi levado por Jesus. Propósito de Deus. Quando eu entendo que eu sou filho, eu entendo que agora em Cristo Jesus, eu sou santificado por Ele. Mas quando eu deixo de entender que eu sou filho, quando a minha mente ainda está escravizada e eu ainda acho que eu sou órfão, como é que é? Mas o órfão, como ele não entende o seu papel de filho, ele se enxerga como uma vítima de todas as circunstâncias. E nunca conseguirá compreender o amor do Pai e muito menos o seu propósito para ele. Não é assim? Tudo é culpa dos outros. Nada é culpa minha. O pecado que eu cometi é por causa da... Como é que é? É por causa da Eva. A Eva vai falar assim, não, porque eu cometi por causa da serpente. Nunca é por causa de mim. Nunca é porque eu me deixei levar pelas circunstâncias. Não, não. É porque o capeta lá, a serpente me enganou. Então eu pequei por causa dele. São vítimas das circunstâncias. O órfão, ele não admite que errou. Então, se você não admite que erra, você nunca vai ter arrependimento. Olha como é que é terrível a armadilha de Satanás. Segunda coisa que eu preciso ver, está lá em Mateus capítulo 3, versículo 16 ao 17. Aquele que é filho de Deus, ele jamais vai buscar aprovação de homens, irmãos. Tem muita gente aí correndo atrás de aprovação dos homens. Mas aquele que é filho, a única aprovação que ele está interessado é do seu pai. Se o meu pai me aprovar,
Está tudo certo. Porque a gente que vive numa igreja de batalha espiritual e faz algumas coisas que não são normais, quando você vai atender uma pessoa, o Espírito Santo fala determinadas coisas contigo, você fica, meu Deus, que maluquice. Né, dona Célia? Que maluquice. Por que está mandando fazer um negócio desse? Por que está mandando fazer isso? E se você não tiver o pensamento de filho, você vai pensar assim, puxa vida, não vou fazer não. Uma vez eu fui numa casa de uma pessoa que eu conheci há muitos anos atrás, e essa pessoa tinha uma entidade que morava dentro da sauna dela. Olha que loucura, irmão. E aí estou lá numa festa, de repente, ela fala assim comigo, pastor, vamos lá embaixo ver um negócio? Eu falei, que estranho, né? Eu vou, tá bom. Disse, pastor, entra naquela sauna ali. Ué, mas por quê? Não, entra lá. Irmãos, eu entrei na sauna, eu não consigo enxergar, mas eu sinto, né? Então, quando eu entrei na sauna, meus cabelos arrepiados todinho. Eu falei, tem uma coisa aí dentro. Aí ela falou assim, tem mesmo. Aí ela falou que ela escutava um gemido, um grito ali dentro, não sei o quê. Eu falei, até então, deixa o que Deus vai fazer, né? Voltei para a festa com elas. Daqui a pouco o Espírito fala comigo assim, escuta o que eles vão te falar. Escuta o que e quem, né? Vai me falar, eu não sabia. Daqui a pouco essa mesma mulher chega com um casal de amigos, senta do meu lado e diz assim, vamos lá embaixo rapidinho? Aí eu falei assim, deve ser isso aí. Fui junto com eles. Ela, o casal de amigos e eu. Aí quando chega lá embaixo, ela faz a mesma coisa que fez comigo com esse casal. Entra lá na sauna. Aí o marido da mulher lá entrou. E ele falou assim, não entra aí não. Tem um animal rugindo aí dentro, não entra não. Ó, lembra que o Espírito falou comigo? Escuta o que eles estão te falando. Aí daqui a pouco a mulher entra, no mesmo pé que ela entrou, ela voltou. Eu disse, não entra aí não. Tem um ser aí dentro. Aí o Espírito falou comigo assim, escuta o que ela vai te falar. Ele é metade animal e metade homem. Da cintura para cima é homem, da cintura para baixo é um cavalo. Tem orelhas pontudas. A mulher descreveu a entidade certinho. Unhas pontudas, não sei o que lá. Aí o que eu fiz? Google, né? Google nele. Pá, pesquisei que entidade que era aquela. Era uma entidade chamada Belial. Aí eu não tinha muita experiência, fui recorrer a um pastor amigo meu. Falei, pastor, vamos lá que o negócio é feio. Aí o pastor amigo meu, chegamos lá, começamos a orar, o Espírito falou assim, pega 1 quilo de sal grosso e manda a proprietária da casa jogar nos 4 cantos do terreno. Que loucura, irmãos. Olha que maluquice. E se você está esperando a aprovação dos homens, você jamais vai fazer isso. Você vai pensar como um humano, vai dizer assim, não. Isso não é racional. Eu não vou fazer porque não é racional. Agora, se você é um filho que quer agradar o pai, e você sabe quem é que está falando com você, preste atenção numa coisa, tem 3 vozes que falam conosco. A nossa própria voz, a voz de Deus e a voz do diabo. Se você conhece a voz de Deus, e você quer agradar o seu pai, você vai fazer a vontade dele. Aí nós fomos lá, oramos, fizemos aquilo que tinha que fazer, a proprietária foi, né, obedeceu e fez aquilo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quando ela entrou na sauna, não tinha mais nada na sauna. É por causa que nós queremos a aprovação de homens? Não. É porque nós queremos a aprovação do nosso Pai. Não importa o que esteja acontecendo. Que caiam 1000 à minha direita, 10.000. Eu não vou ser atingido por nada, porque eu sirvo ao Deus que eu conheço. Ele é o nosso Pai. Se você realmente quer uma aprovação, queira a aprovação dele. Faça a vontade dele. Mas você precisa conhecer ele para fazer isso.
Essas coisas só se manifestam naqueles que são filhos. E a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Ah, pastor, mas isso é manifestação do Filho de Deus? É. Ué, se aquela mulher que estava oprimida foi liberta, não é uma manifestação dos filhos de Deus? É claro que é. E imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. E colocarão as mãos sobre aqueles que estão endemoniados, os demônios serão expulsos. É assim, irmãos. Manifestação da glória de Deus através da sua vida. É isso que a natureza espera. Ansiosamente, diz a palavra. Ansiosamente. Ela não está esperando assim calmamente, não. Ela está esperando ansiosamente. Terceira coisa que eu vejo é que existe uma diferença do comportamento do filho e o comportamento do órfão com relação às dificuldades do dia a dia, né? Quando alguma coisa acontece, como que você reage? Né? Como que você reage? A palavra de Deus diz que quando a nossa alma está ansiosa, a palavra de Deus diz assim: espera em Deus. Espera nele. O problema é quando você tem que esperar, né? Esse é o problema. O ciclo maligno, ele se manifesta de uma forma só. Quer ver? Presta atenção. Primeiro começa com ansiedade. Ele gera uma ansiedade no nosso coração e você fica ali doido para que aquilo aconteça, ansioso, não sei o quê. Então você fica pensando como é que vai ser o dia seguinte e você vai gerando ansiedade no seu coração. Passa da ansiedade e você vai para o próximo estágio, que é incapacidade. Você começa a achar que você não é capaz de fazer mais nada. Ó, começou tudo com ansiedade. Aí você vai já agora começa a ser incapaz. Será que eu dou conta? Será que eu vou saber fazer as coisas de Deus? Será que eu vou saber fazer a vontade do Pai? Mas se você continuar dando brecha para ele passa para o próximo estágio. Qual é o próximo estágio? Um monte de gente tem depressão. O que tem de gente com depressão, irmãos, é um negócio absurdo. Mas a depressão, ela é causada pela ansiedade. Depois da depressão, ele não satisfeito, ele vai tentar levar você a um estágio de medo. Aí vem síndrome do pânico, aí vem um monte de fobias que você nem tinha, nunca ouviu falar, começa a aparecer. Toque, tag, como é que é o outro que você falou, que o dia que eu tenho? Outro dia minha esposa estava muito satisfeita comigo. Tu parece que tem um não sei o quê. Não lembro qual era o quê. TH, não sei o quê. Irmãos, é verdade. Se a gente não vigiar, a gente cai nessas armadilhas. E não é porque eu sou pastor que eu não estou sujeito a isso não, irmãos. Todo mundo está. É só você dar brecha. Só você deixar ele agir na sua vida, você vai ver se não aparece isso na sua vida. Próximo estágio, depois do medo, é loucura. Nós atendemos uma pessoa, há um tempo atrás, que ela já estava nesse estágio de loucura. Estava tomando já remédio de tarja preta. Aí, ela aparece sentada na nossa frente. De repente, a gente conversando com ela, eu e minha esposa, ela... Ai, pastor, estou passando mal. Na mesa assim. Adivinha o que aconteceu? Adivinha quem que estava causando aquilo tudo nela? Por que estava causando aquilo tudo nela? Pecado escondido. Esse pecadinho aqui é um pecadinho de estimação, né? Deixa ele guardadinho aqui na gaveta, né? Isso aqui eu não precisa contar, não. Isso aqui eu não preciso me arrepender, não. Vou deixar ele aqui. Deixa. Você vai chegar no estágio de loucura. E aí o próximo estágio depois da loucura, sabe o que é? Morte. Acabou. Ela estava já se jogando na frente dos carros, irmãos. Ela só não morreu porque Deus não quis. Porque ela já estava tentando se matar, já tinha tomado remédio. Sabe? A gente precisa entender, irmãos, que aqueles que começam a descobrir que são filhos, eles começam a responder diferente em meio às dificuldades.
em meus problemas. Mas aquele que é órfão, aquele que deixou a orfandade entrar no seu coração, tudo é difícil, tudo é problema, tudo é dificuldade, né? Vamos ler lá, Marcos capítulo 4, versículo 35 até o 41. Quando você acha que você não é filho, você olha para as circunstâncias e pensa assim: eu não tenho condições de vencer essa dificuldade. Porque você acha que você não é filho. Você realmente acha que o pai vai dar pedra para o seu filho? Você acha? Você acha que um pai vai ver o filho voltar para ele arrependido e não vai dar uma roupa nova, não vai dar uma aliança nova e não vai dar uma sandália nova para ele? Você acha mesmo? É isso que o diabo quer colocar no seu coração, na sua mente, fazendo você achar que você não tem direito a mais nada porque você pecou um dia. Arrependa-se do seu pecado, irmão. Entrega esse pecado nas mãos de Jesus para Ele levar bem para longe de você. Marcos capítulo 4, 35 diz assim: ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar? E com ele a bordo partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: mestre, vamos morrer, o senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquieta-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. E então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse? Sabe, irmãos, qual é o vento que está se passando na sua vida? Qual é a tempestade que se levantou? Será que Jesus não está deixando um pouquinho você sozinha ou em silêncio para ver se você descobre quem você é? Jesus está tirando uma soneca, só dando uma descansadinha, para ver se você realmente sabe se portar diante das dificuldades. Ele tem o controle de todas as coisas, Ele tem o controle da tempestade, Ele tem o controle do vento, Ele tem controle da quentura da luta. Ele sabe quando que Ele tem que ir, até onde Ele pode ir. A palavra de Deus diz que Ele não te dá luta além daquela que você possa suportar. Se a luta ainda está aí, é porque você suporta e você pode vencer. Mas você precisa conhecer o Deus que você serve. Afinal de contas, Ele está aí, descansando, mas está aí. Às vezes Ele só está tirando uma soneca, mas Ele está dentro do barco. Você acha que o barco vai virar com Jesus dentro, irmão? Você acha que a natureza vai se revoltar contra aquele que a criou? Não vai, irmão. Não precisa ficar preocupado com o que está acontecendo. É só deixar nas mãos de Deus. Senhor, eu não tenho condições de vencer essa luta. Mas eu tenho condição de fazer uma coisa: entregar nas tuas mãos tudo isso que eu estou passando. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele vai fazer. A natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Seja filho.
Seja filha. Prove do amor do Pai agora, hoje mesmo. Não saia daqui sem entender que você é filha de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar de pé? Pai, nós chegamos diante da Tua presença mais uma vez. E a Tua palavra, ela foi pregada, Senhor. E nós sabemos que Tu és aquele que nos convence. Tu és aquele que faz crescer a Tua palavra dentro de nós. Tu és aquele que dá o crescimento, Pai. Mas, Espírito Santo, nós queremos Te pedir nessa hora que essa palavra que veio como um bálsamo sobre nós, para nos trazer o entendimento de filhos, que ela seja, Senhor, agora o antídoto contra o veneno que Satanás lançou dentro de nós. Espírito Santo, que Tu venha agora com o sangue do Teu Filho Jesus, que ele seja injetado dentro de nós agora, como antídoto contra as mentiras que Satanás pregou. Que elas sejam jogadas por terra agora pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Que tudo quanto Satanás colocou nas nossas mentes para que nós não entendêssemos quem nós somos, que seja agora arrancado com a Tua mão forte, Pai. Que seja lançado direto no abismo, sem direito de retorno e nem de transferência, pelo poder que é no nome de Jesus. Que nós venhamos a sair daqui hoje, Senhor, certos de quem nós somos e certos daquilo que nós podemos, pois a Tua palavra diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, Senhor. Então, em nome de Jesus, faz brotar em nós, Senhor, a ousadia de sermos Teus filhos, porque a Tua palavra também diz, Senhor, que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que a partir de agora, Senhor, a nossa vida não seja mais a mesma, mas que nós sejamos impactados pelo Teu poder sobre nós. Que tenha misericórdia de Ti, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele venha te abençoar o teu caminho e que você venha conhecê-lo em espírito e em verdade. É o que nós pedimos a Ti, Senhor, nessa noite e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe, minha irmã. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Seja filho, seja filha de Deus, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Seja bem-vinda. Mariângela, que já veio uma vez aqui. Dona Célia, que já faz parte da família. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz.